E Fala, aí, Davi. tudo bem? Graças a Deus. E você? Feliz aí de a gente conversar um pouquinho. Como é que tá a família, a esposa, a filhinha? Tudo na bênção, graças a Deus. Nós ficamos aqui praticamente 2 meses em casa. E aí, quando foi no Dia das Mães, nós deixamos a nossa filhinha lá em Belo Horizonte. Ela ficou lá um pouco com os avós. Aí eu tô em segunda lua de mel aqui com a Natália em casa agora. Que beleza, hein? Deus seja louvado. É, Já tá pronto para mais um filho, não? já a gente tá esperando no Senhor aí, né? A Natália, a gente perdeu um bebê, né? Depois da Maria. Aí a Natália, ela perdeu uma trompa. Aí ela teve dificuldade, mas a gente tá orando. A minha vontade é ter mais. Por mim, tava com vários já, né? Mas não é tão simples, né, Gui? Deus sabe de tudo. É, Cara, é um prazer gigantesco recebê-lo aqui, cara. Para nós é uma honra. é uma honra pra mim, Gui. Eu sou fã de vocês demais. É isso aí. Nós somos amigos há algum tempo já. E eu sempre aprendo muito com o Davi, pessoal. Então, eu quis chamá-lo aqui para poder compartilhar meu amigo com vocês. Tenho certeza que todos seremos muito edificados. As conversas com o Davi são sempre muito prazerosas, muito engraçadas e muito pedagógicas também, muito educativas. Assim. É um poço de sabedoria. Então, obrigado, cara, mais uma vez. Muito obrigado por você aceitar esse nosso convite para essa conversa. Começa se apresentando para o pessoal, dizendo o que você faz, o que você é. Guilherme, eu sou o Davi, né? Eu ultimamente trabalho em 3 frentes. Primeiro, na faculdade, na academia, eu lidero um grupo de pesquisa no Labo, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, ligado à Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC São Paulo. E lá nós lideramos um grupo que estuda sobre o fanatismo religioso, político, junto com o professor Thiago Pavinato. Segunda linha de atuação são os textos, né? Eu já escrevi alguns livros, Brasil Polifônico, livro Formigas, pela editora Mundo Cristão, e também textos na mídia, né? Na revista Estado da Arte, do jornal Estado de São Paulo. Já há um ano aí uma colaboração com o blog do Matheus Leitão, que ficou muitos anos no portal G1, agora ele está na revista Veja, já há um mês. Nós estamos escrevendo lá na revista Veja, agora no site, também na revista HSM Management, que é uma publicação sobre gestão, liderança. Então, essa é uma segunda área de atuação, os textos. E também, em terceiro lugar, eu sou capelão da primeira igreja batista aqui de São Paulo. A nossa igreja é uma igreja muito antiga, né? 120 anos que nós completamos ano passado. E domingo agora, ministrei de manhã, de noite, eu auxilio o pastor Paulo Eduardo. E é um pouco disso, essas 3 frentes aí, a faculdade, os textos e a atividade na igreja. Muito bom, cara, muito bom. E você tem um alcance muito grande, né? Os seus textos, eles não ficam circunscritos só ao universo religioso, né? Você escreve sobre várias coisas e com isso você consegue se comunicar com muita gente, né? Eu procuro não ficar falando sempre a mesma coisa. Eu não tenho muita paciência, né? Eu sou meio curioso, eu gosto de aprender coisas. Desde meio um pouco disso. Bom demais, cara. E aí, uma das coisas, ou um dos temas que você mais discursa a respeito, que você fala, um tema de afinidade seu, que você tem muita destreza, é sobre a política, né? Democracia, essa coisa toda, né? Comportamentos humanos, é o que você estuda lá no Labo, né? O que você lidera lá, o grupo de estudos no Labo, não é isso? Sim, desde o período de faculdade. A minha formação é em Direito, né? Eu formei pela PUC Minas em Direito, já tem mais de 10 anos de graduação, e aí realizei
o mestrado em Teoria do Direito, onde a minha dissertação de mestrado, ela é de 2011, 12, foi sobre a influência do protestantismo na fundação da democracia norte-americana. Uhum. Então, esse tema, que é muito atual, né, a relação entre a tradição protestante e a política, especialmente aqui no Brasil, eu estudo ele há mais de 10 anos, né? Então, 10 anos atrás, eu já estava publicando sobre isso. A dissertação ela foi muito bem recebida, né? Foi aprovado com nota máxima, distinção com laude. E aí, eu apropriei parte da dissertação no livro Brasil Polifônico. Polifônico, né? O livro Brasil Polifônico, ele é uma aplicação de trechos da dissertação na realidade brasileira. Eu vi aqui a Grazi Schmidt, um beijo para a Grazi. Brina, está disponível no site da PUC Minas, na Biblioteca Digital da PUC Minas. O título é A Influência do Calvinismo na Fundação da Democracia Norte-Americana. E aí, quando eu publiquei o livro polifônico, Os Evangelhos e as Estruturas do Poder, abriram muitas portas, né, para falar sobre esse assunto. Meio que o pessoal começou a estudar assim, do dia para a noite, e é um tema muito complexo, não é tão simples como parece. E aí foi legal, né, Guilherme? A gente se encontrou várias vezes na estrada aí, porque o livro abriu muitas portas, né? O livro chega onde você às vezes não chega. E eu fiquei muito feliz também, porque o livro ele foi agora assim recebido em bibliotecas fora do Brasil, inclusive, né? Algo que está interessando não apenas os pesquisadores brasileiros, mas ele está incorporado no acervo da Universidade de Stanford, da Universidade de Chicago, Iowa, Universidade de Toronto, na Alemanha também, em Munique, na Biblioteca Pública de Nova York, na Biblioteca Britânica. Então, o texto ele tem 2 anos, né? O Brasil Polifônico, abrindo portas aí, porque o tema é urgente, né? Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Orgulho de você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Por que cristão, crente, por que a gente tem que se importar com temas dessa natureza? Qual a importância de temas dessa natureza para a formação do cidadão e o que a religião tem a ver com isso? É importante para qualquer pessoa, sabe, Guilherme? É o cristão e o não cristão por uma razão simples. Nós não vivemos no vácuo, nós vivemos no tempo e no espaço. Então, é um imperativo da realidade. Nós vivemos em comunidade, né? Não adianta negar isso, né? A fé cristã é baseada nessa ideia. Uma das grandes diferenças da fé cristã para os mitos gregos é porque ela afirma a objetividade dos acontecimentos, né? Eu sei que você também é reformado, pensa como eu, é a ressurreição histórica, corporal de Jesus Cristo, a encarnação do verbo, né? O verbo tabernaculou entre nós, João capítulo 1, verso 14. Então, a fé cristã, ela é uma fé que afirma a sua historicidade. Ela não é simplesmente uma narrativa, uma ideia, algo descolado da realidade. Então, a tradição cristã, ela tem sempre esse aspecto de ser pertinente, né? O apóstolo Paulo, ele escreve assim lá em Timóteo, olha, que as escrituras, você conhece as escrituras desde a infância, e elas são úteis, olha só, para educar o homem na justiça, para apontar o caminho quando está errado, para repreender, para voltar para o caminho. Então, a palavra de Deus, a fé cristã, ela tem esse aspecto prático. Então, por que nós devemos nos importar com a fé e a cidadania, o lugar que eu vivo? Porque é a essência do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia para nós que estamos aqui encrencados. E existe uma orientação muito simples, né? O apóstolo Paulo fala isso, que a nossa cidadania terrena, ela também reflete a nossa cidadania celeste. Então, o modo como nós nos comportamos na nossa sociedade, ele diz muito sobre a validade das nossas crenças ou não. Então, é um tema muito importante. Eu gosto de repetir sobre essa pergunta uma frase do Gilbert Chesterton, que ele diz assim, né, que as coisas que nós mais deveríamos conversar é política e religião. Política, porque diz respeito ao nosso convívio.
de todas as pessoas. E religião porque diz respeito à eternidade, né? Então, não discutir as duas questões talvez mais importantes da vida é uma grande alienação, né, Guilherme? É isso aí. Pessoal que está nos acompanhando, eu vou desativar os comentários, porque é uma coisa que a gente sempre faz para ficar melhor a visualização. E aí, se eventualmente alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo. Tem uma interrogação aqui embaixo. E aí, você pode fazer a sua pergunta por aqui, de acordo com o que a gente vai discorrendo aqui no tema. Lá no final, a gente vai responder as perguntas. E então, a partir de agora, eu estou desativando os comentários. Ok. Davi, vamos lá então, cara. Você falou um pouquinho para nós do porquê é importante que o cristão se envolva com política, com a coisa pública, com temas que são que favorecem o todo. Mas durante muito tempo, pelo menos é uma percepção que eu tenho, parece que a igreja evangélica ficou um pouco aquém e até demonizava temas políticos, né? Quando chegava em época de campanha, esse tipo de coisa, da política propriamente dita, assim, da politicagem propriamente dita, a igreja se abstinha disso e às vezes com o discurso de que o cristão não deveria se envolver ou coisa do gênero. Cara, você acha que a fé cristã tem contribuição? Ela pode contribuir efetivamente para a construção da coisa pública, para que ela seja melhor do que ela é hoje? Pode, tem várias perguntas aí dentro da sua pergunta, né? A primeira é a gente separar tradição cristã, né? O Brasil, o grande diferencial dos anos atuais, né, dos anos recentes, é a presença de uma das tradições cristãs de modo mais incisivo no debate público, que é principalmente, né, o neopentecostal, esse evangélico mainstream. Existe uma pesquisadora chamada doutora Marina Correia, da Universidade Federal de Sergipe. Ela é uma amiga minha, ela tem um texto muito esclarecedor sobre isso, que explica especificamente sobre os pentecostais. Chama, né? A presença pentecostal na política brasileira, e ela fala o seguinte: do apoliticismo escatológico ao aparelhamento moralista do Estado. Esse título ele é bem esclarecedor, porque ele resume um pouco, principalmente do segmento pentecostal. Houve um período no passado de um apoliticismo. Eu não estou falando apocalipse, estou falando apolítico, de não se envolver com a política. Então, ela demonstra isso com dados empíricos, etc., que realmente havia, em determinado segmento evangélico, nos anos passados, há 100 anos atrás, um rechaço desse tipo de envolvimento, mas que ela vai reconstruir. Isso muda com o tempo, e quando chega agora no século XXI, explode uma participação bem pragmática dessas igrejas. E aí ela vai chamar isso até de aparelhamento moralista do Estado. Ela vai dizer que eles passam até da medida e começam a distorcer algumas coisas. Bom, eu acho importante a gente entender outra coisa, que é a quantidade de pessoas evangélicas. No passado, os evangélicos eles eram minoria. Então, quando eles eram minoria, até justificava em muitas comunidades aquele slogan, irmão, vota irmão. Era uma visão mais simples, era uma visão muito mais simplória, até mesmo por serem comunidades periféricas, por serem comunidades de gente muito humilde. E aí, você sabe que no Brasil, por exemplo, a Constituição do Império de 1824 proibia qualquer templo que não fosse da Igreja Católica. Então, no passado, no século XIX, começo do século XX, era um tipo de participação muito simples. Aqueles que não eram apolíticos tinham uma visão muito simples. Poxa, vamos ter um vereador, vamos ter um representante aqui da nossa comunidade evangélica para conseguir fazer uma coisa simples aqui na rua, um evento. Havia, inclusive, muito preconceito, muito lobby, muita ação que impedia participações básicas de evangélicos no passado. Eu sou filho, neto,
bisneto de pastores protestantes. Existem tantos relatos, por exemplo, de pedradas que davam em evangélicos na rua, né? Davam pedradas. William Begg, que foi o fundador da minha igreja, da Primeira Batista de São Paulo, quando ele pregou o primeiro sermão na Bahia, ele tomou uma pedrada na cabeça, entendeu? Entraram lá e deram pedrada. Então, no passado, agora já distante, século XIX, começo do século XX, era um cenário. A gente vai perceber que no curso do século XX aumenta a quantidade de evangélicos, de igrejas, elas vão se multiplicando. E aí algumas denominações se organizam já politicamente para ter os seus representantes, cada uma com o seu interesse. Você vai ver, por exemplo, a Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular, ela tem um dos constituintes, o Mário de Oliveira, que até hoje é uma das lideranças nacionais da Igreja Quadrangular. Na Constituição de 88, ele é um dos constituintes. Quer dizer, algumas denominações já tinham uma organização já há 50, 40 anos atrás. A grande diferença é que agora o Brasil tem cerca de 1/3 de evangélicos, de acordo com as estatísticas do Datafolha. O IBGE de 2010, ele vai dizer, né, no censo de 2010, que era cerca de 24%. O censo desse ano foi adiado para o ano que vem por causa da epidemia de Covid-19. Os recursos estão sendo usados para combater o coronavírus. Mas as pesquisas do Datafolha e de amostragem por domicílios, outras pesquisas já mostram que hoje 1 em cada 3 brasileiros, ele é o evangélico não praticante, mas... Então agora é uma maioria, agora já é um número maior, e todos nós vimos isso na última eleição. Então não tem mais sentido falar irmão vota irmão quando o seu credo simplesmente é algo agora majoritário, algo que tende a ficar cada vez maior. Então aquele simplismo do passado, ele não faz mais sentido agora. E uma coisa também, Guilherme, eu acho que é natural do momento, é um momento natural, não é algo mirabolante, é o fluxo também do que está acontecendo. Chegou um momento que isso precisa ser repensado, isso precisa agora ser debatido. E para fechar aqui essa fala nessa pergunta, eu penso uma coisa muito simples, assim, o Estado é laico, mas a religião, ela não impede e nem favorece a participação de ninguém. Você ser ateu, católico, budista, evangélico, isso numa democracia plural, como é o caso da brasileira, né, laica, isso não é nem mérito e nem demérito. As pessoas, os candidatos, eles têm que ser julgados pelo seu projeto. E essa é a denúncia que eu faço no livro Brasil Polifônico. Eu falo assim, que nós não podemos ter projetos obscuros de poder, que é o que infelizmente acontece. Muitos evangélicos sabem agora dessa força numérica, e na democracia a quantidade de votos é o que importa. E o que eles fazem? Eles vão aparelhando esses votos, mas não tem projeto nenhum, entendeu? Coloca uma fachada de cristão, uma fachada de evangélico, e aí vira uma vergonha, vira uma coisa desgovernada. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque uma coisa é você ter a possibilidade de participar com a cidadania, outra coisa é você abusar disso, abusar da inocência das pessoas, abusar e praticar corrupção, e isso aí é o que a gente não pode tolerar de maneira alguma. Muito bom. Eu acho assim, duas abordagens possíveis, né? Tem gente, eu acredito, que entra na política ou entra no debate público com o seguinte discurso: eu estou representando um nicho da população, então eu sou evangélico, eu vou lá para defender interesses evangélicos ou pautas morais que têm a ver com o evangelho, ou até mesmo projetos assim, que diretamente têm a ver com a minha fé ou com a minha denominação, coisa do tipo. E é assim que acontece com quase todos os assuntos, né? Então você tem lá a bancada armamentista, bancada, enfim, cada um lutando por uma frente. O que eu acho interessante, cada um tem que ter mesmo um mote aí, né? Que mais defende, que mais luta, ou que mais sabe. Agora, eu acho que uma outra coisa é você ter uma representação cristã na política, de pessoas que elas têm virtudes cristãs, de pessoas que foram
que as suas virtudes foram criadas na estufa da igreja, mas que elas vão para a esfera pública não para defender o direito ou o interesse da comunidade evangélica, mas do todo. Nesse sentido, a fé cristã, ela tem alguma contribuição para o todo? Tem, Guilherme. Eu acho também importante separar, sabe? O que é a igreja enquanto instituição? Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Alphaville tem um CNPJ, é uma comunidade local. As igrejas, elas não precisam estar dentro do poder público para realizar o bem para a coletividade. As igrejas, elas podem ajudar. Eu sei dos vários projetos, por exemplo, que vocês realizam. A nossa igreja, a Primeira Batista, tem um trabalho na Cracolândia de São Paulo, que é o trabalho referência, chama Cristolândia. É premiado, tem 10 anos já de projeto que atua e não precisa do poder público. O poder público é que dá apoio, incentivo, mas a igreja faz sozinha. Então, eu acho também importante fazer essa distinção. O que é a igreja enquanto uma igreja local, uma convenção batista brasileira, uma igreja presbiteriana do Brasil, né? As grandes denominações, elas não têm que ficar se metendo no poder público. Aliás, a Constituição, no artigo 19, mostra, né, que é possível cooperação de interesse público na forma da lei. Mas o Estado é laico. O Estado não é um puxadinho da igreja enquanto instituição. Agora, existe um outro aspecto na sua fala, quando você fala a fé cristã, que são os cristãos individualmente considerados. Os indivíduos cristãos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto médicos, enquanto arquitetos, empreendedores, são seres humanos, cada um na sua vocação. E aí, nesse sentido, sim, eu penso que a história mostra grandes lideranças públicas que eles têm mas não é a questão da religião, William Wilberforce, ele foi motivado por valores cristãos para acabar com o tráfico de escravos no parlamento britânico, né? Existem esses vários exemplos, né? Por exemplo, o Dr. Denis Mukwege, que há 2 anos atrás venceu o Prêmio Nobel da Paz, ele é um pastor pentecostal, mas ele é médico, e ele ganhou o Nobel não por causa dos cultos que ele fazia, ele ganhou o Nobel da Paz por causa do trabalho como médico, reconstruindo a genitália de mulheres que foram abusadas na guerra da República Democrática do Congo. E esse trabalho sistemático do Dr. Denis Mukwege foi laureado com o Nobel. Quer dizer, ele é alguém que é um cristão, ele explica que as motivações dele são cristãs, mas ele está trabalhando como um médico, como um ativismo humanitário. Então, claro, nós precisamos, acho que separar as duas coisas e incentivar cristãos vocacionados, como qualquer outro cidadão, ao debate público, à ajuda à coletividade. Agora, sobre grupos de pressão, só acho que um ponto também importante. Quando você fala, né, a bancada armamentista, eu sou completamente desarmamentista, eu acho uma bobagem isso. Mas isso na democracia é chamado grupos de pressão, que são legítimos numa democracia. Então, a democracia, você pode fazer grupos para pleitear pelos seus direitos. No Brasil, o Brasil é uma democracia. Tem gente lutando para legalizar a maconha, tem gente lutando para o aborto continuar do jeito que está, tem gente da comunidade LGBT, tem vegano, tem evangélico. A gente tem que entender que esses grupos, é isso que compõe a democracia, né? A alternativa a isso é todo mundo cala a boca, ninguém pode falar, ninguém... Então não tem que ter medo. Não tem que ter medo do debate, medo da política, né? Porque quando a gente tira a mão, a tendência é os aproveitadores ocuparem o espaço inteiro. Então, é aquela questão agora, puxando aqui para a tradição cristã, da presença fiel. Nós precisamos estar presentes, mas fiéis. Daniel na Babilônia. Muito bom, cara. Muito bom. Ô, Davi, parece-me que essa palavra democracia virou uma espécie de elogio. Não é mais apenas um método, não é mais apenas uma forma. Parece que ela virou um elogio, ou é impressão minha? Não. Então, quando você fala, o sujeito é democrático, isso aqui é democracia, a gente quase que retroalimenta assim, uma paixão messiânica pela democracia, cara. Explica para nós o que é democracia, no seu sentido teórico. Sim.
Esse tema é vasto, né? Impossível da gente resumir. Exaurir, né? Vou colocar alguns parâmetros, né? Na antiguidade, a democracia ela era um método que floresce na Atenas clássica de gestão da coisa pública. E os atenienses se orgulhavam disso. Foi um homem chamado Clístenes. Clístenes é que reformou o sistema político de Atenas e deu origem àquilo que nós chamamos de democracia clássica. Era um sistema onde os cidadãos, que não contavam escravos, mulheres, estrangeiros, o cidadão ateniense, ele participava da deliberação pública. Haviam duas instâncias, uma que chamava bulé e outra que chamava eclésia, isso mesmo, eclésia, a assembleia, né? Então a bulé, eles decidiam coisas do dia a dia. E na eclésia, na grande assembleia, eles tomavam decisões que vinculavam toda a cidade-estado de Atenas, sim ou não para a guerra. Eram grandes decisões e todos participavam. Os cidadãos participavam. Na modernidade, a democracia, já avançando agora, então, ela se torna a democracia representativa, que é uma maneira do cidadão participar e não ser simplesmente um súdito de um monarca, um súdito de um déspota ou de um déspota esclarecido. Então, a modernidade, ela aumenta as noções de democracia, não apenas agora o cidadão participando, mas também agora uma democracia representativa. Para resumir a história, por que hoje, no século XX, a democracia, então, é um elogio? Porque depois do fascismo e do nazismo no século XX, democracia, especialmente na segunda fase do século XX, ela vira uma palavra contrária às ditaduras. Tanto as ditaduras do nazifascismo, o salazarismo, como também as ditaduras comunistas, marxistas, os stalinistas do século XX. Então, quando chega no final do século XX, começo do século XXI, é verdade, a palavra democracia ela não se refere apenas a um método de participação antigo ou representativo. Claro, eu estou resumindo, mas ela se torna um valor, ela se torna valorativa, porque ela inclui a ideia de direitos humanos, direitos fundamentais, a liberdade de ir. Então ela vai adjetivando e ela se torna então um antídoto, um antônimo para a ditadura. Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum de nós valorizarmos a democracia. É o que nós temos, é a frase que virou até clichê, né, do Churchill, que a democracia é o menos pior dos governos possíveis, né? Mas a gente precisa valorizar. Agora, enquanto cristãos, não é idolatrar um método por si só, né? O cristão ele não idolatra método de nada, né? Aliás, tem até um verso em Êxodo 23, que fala assim: não siga a maioria para fazer o mal. Né? Porque, olha que interessante, não siga a maioria para fazer o mal. Então, se a maioria está matando, agora nós vamos matar. A maioria escraviza, nós vamos escravizar. A maioria é racista, nós vamos ser racista. A maioria sai matando os outros, ofendendo os outros, eu vou sair matando, ofendendo os outros. Não é porque a maioria simplesmente está fazendo algo que a gente tem que fazer, e tem até um texto na Bíblia, em Êxodo 23, que condena essa atitude. Por isso que quando a gente fala democracia no contemporâneo, não é simplesmente a regra da maioria. Ela incorpora os valores de direitos humanos, de respeito ao próximo, de tolerância. Então, nesse sentido, eu acho que não é uma questão de nem demonizar, nem divinizar a democracia, mas de entender o que é o atual acordo linguístico em torno desse termo tão complexo. Muito bom, cara. Muito bom. E, a gente vive numa democracia, mas eu receio que algumas pessoas não entendem exatamente o que significa uma democracia enquanto método político, assim, enquanto forma de governo, né? A democracia basicamente consiste em 3 poderes, é isso? Você está falando da democracia constitucional brasileira, Constitucional, né? Brasileira, exatamente. Aqui nós vivemos. Percebe?
o governo de sociedades complexas, como é o caso do Brasil, das nações hoje, o Brasil tem quase 215 milhões de habitantes. O governo, a Constituição, para usar aqui o jargão jurídico, ela plasma, ela junta uma série de aprendizados históricos da civilização. Então, por exemplo, a civilização entendeu desde o período da Grécia que é melhor as leis governarem a cidade do que as pessoas. Então, os gregos já entenderam isso lá atrás. É melhor ser governado por leis do que por pessoas. Por quê? Porque a pessoa, ela é arbitrária, ela está indo para cá, agora ela mudou de ideia. Então, como é que a gente fica na mão da cabeça de uma pessoa? Aí avança no tempo, você vai perceber Revolução Francesa, as revoluções liberais, vai entender a importância de separar os poderes, um fiscalizar o outro, porque a centralização de poderes, que aconteceu no absolutismo, ela leva a arbitrariedades, a abusos. Então, essa é outra lição da sociedade, da civilização. Para combater a barbárie, é importante que tenha um sistema fiscalizando o outro. Alguns propunham 2, outros 4. Aí Montesquieu, ele acabou ganhando essa briga aí, a teoria dele foi a mais aceita, 3 poderes que se autofiscalizam. Então, perfeito. Depois do século XX, depois da barbárie cometida por nazistas na Segunda Guerra Mundial, construíram fornos para queimar cadáveres, 24 mil cadáveres por dia, que eles matavam em câmaras de gás, com veneno originalmente feito para matar rato em porão de navios. É só você ler as obras do Primo Levi para ver um pouco, sentir um pouco ali do que foi a barbárie da Segunda Guerra Mundial, não só a matança da carnificina, mas o Holocausto, né, judeu, o extermínio sistemático de seres humanos de uma maneira nunca vista antes. Então o direito, a teoria política reage diante disso, cria tribunais internacionais. Mas os tribunais internacionais, eles não vinculam, mas é pelo menos uma tentativa. Percebe, Guilherme? As instituições, elas têm limites. Não as instituições têm limites. Nós não podemos confundir também um problema que é da natureza humana, da condição humana, do que é uma tentativa. As instituições são ferramentas, que a tentativa é de limitar o poder, dispersar o poder, descentralizar o poder, de modo que o ser humano não seja o lobo, o homem não seja o lobo do próprio homem. Vou dar mais um último exemplo do próprio Brasil. O Brasil, ele aprendeu nos últimos anos aí com as investigações de corrupção, o Brasil aprendeu muitas coisas, né, que precisam agora ser efetivadas nas nossas instituições. A palavra compliance está na moda no Brasil agora. Governança era uma palavra que os brasileiros não falavam. Agora todo mundo fala de governança, de transparência. Percebe? Então, é um refinamento das instituições, é um refinamento legislativo. Por isso que quando a gente fala assim de democracia, tem que, numa conversa mais esclarecida, a gente precisa ir organizando para não ficar esse debate de Twitter que não resolve a vida de ninguém. Exatamente, cara. E eu acho que a confusão do ferramental, assim, né, da epistemologia das palavras, enfim, é o que atrapalha ainda mais, né, o debate, né, e um debate político que é feito de discurso, né, que se alimenta de discurso, que deveria ser o mais preciso, tem um ferramental próprio, técnico e distante da maioria da população. E aí, essa democracia que a gente vive aqui no Brasil, que ela se baseia em 3 poderes, e o ideal é que os 3 poderes eles estejam equidistantes do centro do poder, para que nenhuma coisa sabote a outra, né? Sim, é a ideia do desenho institucional. Existe um dos grandes teóricos da política no século XX, o nome dele é Norberto Bobbio, e ele mostra que não existe nenhum exemplo na história do mundo de uma sociedade sem instituições. Só que ele vai explicar o que são instituições. O que são instituições? Número 1, são os aparatos do governo, os aparatos do Estado, a prefeitura, as agências estatais, o governo. Então, primeiro, são os aparatos burocráticos, né? Segundo, são as regras do jogo, os procedimentos, as leis, elas formam instituições.
E em terceiro e último lugar, os valores, as crenças, em algum modo compartilhado por aquela comunidade. Então, o Norberto Bobbio, ele, tá vendo? Ele amplia a noção de instituições e ele vai mostrar que não existe nenhuma comunidade bem-sucedida na história do mundo sem instituições. E as instituições englobam pelo menos esses três aspectos. Algum aparato burocrático, alguma agência, as regras do jogo e os valores. Então, quando nós falamos de três poderes, um fiscalizando o outro, a gente está referindo um pouquinho dessas três coisas. Nesse modelo, nesse desenho institucional, existem aparatos burocráticos, existem regras e existem valores que nós concordamos. A transparência, a fiscalização. Muito bom. O poder... A humanidade ela aprendeu que o poder ele tem que ser disperso. A centralização de poder, ela historicamente, não é confiável. Né? Ela é nociva. Por quê? Porque o poder traz prestígio, o poder traz força, o poder traz coerção. E aí existe aquela frase famosa também do Lord Acton, também muito repetida, né? Que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, é também uma das grandes lições do direito, é o contrapeso de poderes, né? Um sistema de freios e contrapesos. E a tripartição dos poderes, ela está alicerçada nessa ideia. Muito bom. Então, assim, o sujeito que ele é leigo assim, nesses assuntos e que ele enfim, o approach político que ele tem é apenas em época de campanha, eu temo que imagina-se que o presidente manda mais, ou ele tem um pouquinho mais de poder ou proeminência do que essa equalização dos poderes. Isso procede ou não procede? O presidente atua em um dos poderes, seria ele o executivo, ou ele... Opa, acho que o Davi saiu, acho que travou alguma coisa ali no computador dele. Vou fazer o seguinte, vou recolocá-lo aqui. Só um instante, preciso encontrá-lo. Davi, assim que você entrar, você solicita. Aqui, pronto. Acho que eu consigo. Pronto. Fala aqui. Voltou. Travou. Agora esse horário, 6 horas, começa a travar tudo, mas vai lá. Começa as lives, né? Começa as lives. Escuta, Davi, às vezes pode parecer para alguns que se aproximam de assuntos políticos só em época de eleição, pode parecer que a classe dos políticos, no sentido assim, por exemplo, o presidente ele tem mais poder, ele tem uma proeminência, ele decide mais coisas, ou não, ele está submetido a essa coisa que a gente chama de democracia, 3 poderes, porque parece que do ponto de vista mais leigo, às vezes a gente tem a ideia de que o presidente é o salvador, assim como o vilão, e que tudo meio que depende dele no final das contas. Como que funciona essa engrenagem de poderes, presidente, como que funciona isso aqui no Brasil? É a noção de Estado, sabe, Guilherme? A noção de Estado, ela é muito importante. No debate vulgar, as pessoas acham que o único problema é se o Estado interfere na minha vida, interfere na economia ou não. Mas o Estado, a ideia do Estado é muito maior do que esse simples dilema. O Estado é uma construção moderna. Começa no renascentismo e ele se acaba, a ideia básica de Estado, com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é o primeiro autor que articula a ideia, o conceito de Estado, como nós usamos hoje. E o que é o Estado? O Estado é um ente abstrato, que não se confunde nem com o governante e nem com o governado. Esse é o conceito básico de Estado.
E os cidadãos brasileiros, eles prestam contas ao Estado, não ao governante. O governante presta conta ao Estado. Então, a ideia de Estado, ela também incorpora noções antigas da república, a coisa pública, onde não é um tirano, um ditador, um rei, um monarca, ou como os romanos, o imperador, ele era filho de Deus, ele era divinizado, ele era deificado. Os faraós, eles eram deificados, ele era o filho do Ra. Então, as repúblicas seculares, elas quebram essa ideia. E aí vem a ideia de que todos nós somos iguais, especialmente nas revoluções modernas, liberais, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Isso é codificado nas leis, na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Então, os cargos de Estado são ocupados por seres humanos. E enquanto eles estiverem investidos da autoridade estatal, eles precisam ser respeitados. Eles têm uma função que são limitadas no termo da lei. Agora, todos nós somos iguais. Todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, somos iguais diante da Constituição. Então, é legal também, eu fiquei pensando aqui na outra pergunta que você fez sobre a tripartição dos poderes. Eu lembrei de um exemplo. Na democracia antiga, eles tinham um mecanismo, um dispositivo que chamava ostracismo. Olha que engraçado isso nos dias de hoje. O ostracismo era o seguinte: se algum representante ali, algum cidadão na ágora, falava demais, estava sendo muito aplaudido, se esse cara estava ficando muito popular, tendo muito like, eles tinham um mecanismo que chamava ostracismo. Eles mandavam o cara embora, ele tinha que ficar 1 ou 2 anos fora e depois ele voltava. Olha que engraçado. Qual que era a lógica do dispositivo do ostracismo? Era quebrar essa proeminência que o cara estava hegemonia, né? Colocando sobre os demais, porque ele poderia virar um ditador, ele poderia virar um tirânicos. Então, os gregos, eles não tinham tripartição dos poderes, mas eles tinham um mecanismo do ostracismo que é a mesma lógica. Qual que é a lógica? A lógica de que uma pessoa não pode deter muito poder, porque isso tira a simetria entre os cidadãos e é problemático. No Brasil, em especial, isso é uma marca muito densa do Brasil. Quem se interessa por esse assunto precisa ler uma obra fundamental. Ela é grande, é uma obra de fôlego, do Dr. Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro escreveu um livro que chama Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro. Esse livro é muito importante porque ele vai mostrar como que o brasileiro é uma das principais obras que explicam isso. Por que o brasileiro ele chama o outro de doutor, o cara tá de terno, ô doutor, né? Então ele vai mostrar como que o estamento burocrático brasileiro, ele se impôs sobre o resto da sociedade. Então, o Brasil realmente, ele ainda tem um déficit de cidadania. O brasileiro está aprendendo agora, as mídias elas têm uma contribuição nisso, né? Não é do dia para a noite, né? A gente não está numa nação como os Estados Unidos, que já passou aí a faixa presidencial e o candidato derrotado aceita e vai ainda... O Trump foi eleito, a Hillary Clinton estava sentada do lado dele na posse, do lado do Bill Clinton, que é o ex-presidente. É uma lição de uma democracia longeva. No Brasil, o que perdeu joga uma pedra no outro. Então, o Brasil ainda não está nessa... Nós temos 30 anos, né, de continuidade constitucional, 32 anos aí, desde 88. É isso aí. O Brasil está aprendendo e a gente tem que esforçar para aprender mais. Para aprender mais e mais rápido. Cara, a gente já está indo para o final, tem muita pergunta que eu não vou conseguir fazer todas. Assim, do pessoal aqui participando. Depois eu vou escolher 1 ou 2 aqui no final, vou tentar ver se dá tempo. Mas um ponto muito importante é que a gente já começa a chegar, de fato, nas relações mais próximas de religião, de fé cristã e política. Mas na Bíblia a gente tem muita ideia de reino, né? A gente fala muito de reino. Reino de Deus, reino de Deus. E é interessante que a noção bíblica sempre foi a Bíblia sempre construiu a noção de poder, né? Então, desde o seu início, Deus já... o livro de Gênesis já menciona, por exemplo, Deus investindo Adão de poder, enfim. Então, parece que essa lógica de
de governo, de Estado, entre aspas, ela sempre foi presente, né? Essa questão de leis, né? E eu acho que isso oriundo da ideia de um Deus legislador, isso sempre foi presente dentro da tradição judaico-cristã e sempre teve na Bíblia. Então, essa questão de ordem, isso tá lá no nosso beabá, né? Agora, quando a Bíblia vai falar sobre Cristo e o poder que ele opera no mundo, ou o poder com o qual ele opera no mundo, a Bíblia sempre fala de reino, chamando Deus, Jesus de rei. Enfim, como nós cristãos que entendemos que vivemos numa monarquia cósmica, devemos reagir a uma democracia na nossa sociedade. Tem muita coisa aí na sua fala, né, Gui? Mas vamos lá. A Bíblia mostra que só Deus tem poder. Ele é o líder, vou usar a sua expressão, na monarquia cósmica. Ele é o único líder real que existe. Agora, a tradição judaica e a fé cristã acolhe a tradição judaica nesse sentido, ela é muito diferente das demais. Por quê? Porque no judaísmo, se você pega o texto de Levítico, é uma nação de sacerdotes. Não era um sacerdote que mandava nos outros. Todos eram sacerdotes. Tanto é que o livro de Levítico era um livro aberto para que o povo não fosse explorado pela classe de sacerdotes levitas. O povo sabia qual era a instituição, de modo que Deus organizava através de autoridade. Então, poder é diferente de autoridade na linguagem teológica. A Bíblia fala sobre autoridade na terra. Por exemplo, Paulo mostra 4 autoridades no Novo Testamento. A autoridade dos pais sobre os filhos, a autoridade de pastores e rebanhos, a autoridade do patrão e dos empregados, a autoridade do líder do governo e dos cidadãos daquele governo. Mas isso não significa que a pessoa, ontologicamente, em si mesma, fosse superior como uma casta. Isso que Jesus veio combater nos fariseus, porque eles usurpam a ideia de autoridade para uma ideia de poder, para impor, abusar dos outros. Então Jesus denuncia os hipócritas lá os fariseus em Mateus 23, que eles colocavam julgos pesados nas pessoas para abusar das pessoas. Ele vai dizer: vocês devoram a casa das viúvas, vocês deveriam servir, mas vocês devoram as pessoas. E Jesus fala: tome o meu jugo. É ele que coloca o jugo sobre nós. Então, o cristão ele não tem nenhuma neura com isso. Aliás, João Calvino, nas Institutas, no capítulo 20 do livro 4, que é o conhecido capítulo político das Institutas da religião cristã, onde existe ali um primeiro esboço mais sistemático da teologia protestante, ele vai dizer que em Atos dos Apóstolos, eles eram escolhidos levantando a mão. Muitos das lideranças, elas tinham, e Calvino, parte desse texto de Atos, acho que é Atos 14, não estou lembrando a referência exata agora, Atos capítulo 14, fala que Paulo ia nas comunidades cristãs elegendo, escolhendo, a comunidade junta reconhecia o chamado de algum líder. E aí Calvino, ele vai dizer que esse método é mais, ele usa uma palavra-chave, legítimo, do que simplesmente o Papa chegar e falar: esse aqui vai ser o líder da igreja, ponto final, e acabou. Então, especialmente a tradição protestante, ela que ajuda a criar as ideias básicas de democracia representativa. Ela tem uma participação muito importante, o fermento democrático que vai surgir na Suíça e que vai depois nos Estados Unidos aflorar de uma maneira mais robusta. Mas nós não temos nenhuma dificuldade nisso, né? Perfeito. De servir a Deus que está no céu, e aqui na terra existem autoridades que nós respeitamos, mas não existe poder. Perfeito. Nós somos um em Cristo Jesus. Não existe ser humano superior. Essa é a base do racismo. A base do racismo é achar que uma pessoa ela tem, por seu código genético, superioridade sobre as demais. Então, isso é algo que nós somos frontalmente contrários. A tradição cristã é completamente contra essa ideia. Muito bom. Cara, você citou aí, então, que
a fé protestante, ela muniu estados antigos, né, século XVI, XVII, na construção de democracias sólidas, né? Então, a fé protestante, ela é muito clara que ela tem contribuições para além apenas das contribuições religiosas ou do serviço ordinário das igrejas, né, dos cultos, enfim. Então, a fé protestante tem muito a dizer sobre todos os aspectos da vida, inclusive sobre a coisa pública. Eu queria que, a gente tem 7 minutos só, eu queria que esses últimos 7 minutos você fizesse duas coisas. Primeiro, desse alguns exemplos históricos de cristãos ou de tradições cristãs que no seu trabalho contribuíram para um mundo melhor, tendo uma ação política formal dentro do Estado ou não. E depois disso, eu queria que você desse uma palavra aí para a igreja, no sentido de que as pessoas que têm vocação política, para que se engajem politicamente, e mesmo que não seja na politicagem formal, mas que os cristãos vivam as suas vocações fora da igreja como testemunhas fiel. Então eu quero que você dê esses exemplos, depois faça esse apelo aí para a gente terminar. Existem várias tradições dentro do próprio protestantismo. Muitos protestantes não contribuíram com nada com a democracia. Né? Existe, por exemplo, dentro do protestantismo, a forma radical, Thomas Müntzer, né, Anabatista, eles queriam... existem grupos violentos também na história do protestantismo. Mas, esse cara aqui atrás, no quadro, ó, Dr. Martin Luther King Jr., ele foi um pastor batista que atuou de maneira central na conquista dos direitos civis nos Estados Unidos, e vale muito a pena você conhecer a história dele. Saiu agora um documentário novo pela HBO, muito legal, do Luther King, atualizado, recente, mostrando como foi importante a participação dele na década de 60. Ele, com 34 anos, venceu o Prêmio Nobel da Paz. Então, essas questões do racismo, de segregação, que estão voltando no mundo contemporâneo, nós temos uma liderança batista, protestante, que tem muito a dizer sobre isso. Um outro que é pouco mencionado é o Konrad Adenauer. O Konrad Adenauer foi o líder da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que ajudou a recuperar a Alemanha da destruição, a desolação econômica, moral, tudo que aconteceu com o nazifascismo lá, os nazistas. E o Konrad Adenauer, ele era do partido da Democracia Cristã, que é o partido da Angela Merkel, considerada por muitos como talvez a única grande estadista da atualidade na Europa, né? Que é uma aula de como liderar conflitos, como resolver problemas. E ela é filha também de clérigos, de pastores luteranos. Então, o Konrad Adenauer, a história do partido da Democracia Cristã, que nasce no final do século XX, final do século XIX, dentro do luteranismo e do catolicismo, eram respostas para trabalhadores que eram abusados na segunda revolução industrial. Vale a pena conhecer. Eu escrevi um artigo sobre Konrad Adenauer com a doutora Jaqueline, que vai sair na revista Protestantismo em Revista, da Faculdade Este. Foi aprovado já o artigo, vai sair agora em julho. E a palavra final é, gente, nós precisamos estudar e amar as pessoas, porque o estudo, o debate é muito legal, mas se a gente faz isso destituído de amor, nós perdemos a credibilidade. Aí fica parecendo, você reclama tanto do outro, mas na prática parece só que você quer trocar o chicote de mão, é você que quer dar chicotada nos outros. Então, o apelo que eu faria é nós não esquecermos do que Jesus disse que é o principal. Ele disse que o primeiro é amar a Deus e que o segundo é amar o próximo. Então, vamos fazer o debate político, vamos participar, mas vamos fazer isso com amor, sem brigar, sem xingar. Tem hater, tem gente que entra só para ficar dando dislike, xingando, ofendendo. Isso não resolve nada. Então, é uma contramática, né? Um cristão, uma pessoa que segue Jesus e agredindo os outros, é a mesma coisa que um anarquista entrar na justiça para processar alguém. É uma acusação performática, é uma coisa que não tem sentido. É a mesma
mesma coisa que falar um palmeirense campeão mundial. É um negócio que é completamente Eu sabia que ia chegar a esse ponto da nossa conversa. Mas é isso. É isso. Bom demais. Fazer as coisas com amor. Amém. Ô, Davi, foi um prazer, cara, te receber aqui. Queria te agradecer mais uma vez. Um beijo na esposa, na filhinha. E que Deus continue prosperando e frutificando aí todo o seu trabalho. E continue sendo essa testemunha fiel aí por onde você for, meu irmão. Gui, te amo. Obrigado por beijo aí para os da Presbiteriana de Alphaville. A gente se vê. Tchau. Deus abençoe, meu caro. Até mais.